está gravando. Bom, vamos iniciar. Bom dia a todos e todas. Então, estamos na continuidade hoje ao nosso terceiro encontro integrado da rede Sergipe, OMT do IFPA. O planejamento de hoje, a programação de hoje é, inicialmente, o planejamento de desenvolvimento institucional da gestão de extensão do IFPA, posteriormente, uma apresentação de proposta das ações da rede para egressos e observatório do trabalho, né? À tarde, nós teremos uma pauta de encaminhamento de ações da rede e o encerramento oficial. Vamos passar a palavra para o diretor da DPDI, tá? Tiago, e onde vai começar a falar sobre os indicadores de rede Sergipe e na elaboração do novo PDI e dos novos PDCs. Ok? Portanto, sejam todos bem-vindos. Cadê o nosso amigo Tiago? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Estou aqui, bom dia a todos. Então, como o Rodrigo falou, nós vamos fazer uma apresentação, né, dar um panorama sobre o modelo de planejamento que o IFPA atualmente adota e também algumas perspectivas, algumas intenções que nós temos, né, de melhoria, de reformulação para os próximos exercícios, né? A partir de 2024, vamos ter um novo PDI, então é um momento propício para se fazer, né, esses ajustes, essas melhorias, para melhorar o nosso planejamento e até mesmo conseguir uma abrangência maior desse planejamento. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês me digam aí se está aparecendo para vocês. Sim, está aparecendo. Sim. Tá, eu vou tentar colocar em módulo a apresentação. Está aparecendo o módulo apresentação para vocês? Ainda não. Ainda não? Vou tentar aqui. E agora? Está aparecendo? Sim. Sim, agora está. Tá. Então, modelo de planejamento do IFPA e as perspectivas para o futuro. Vou começar falando sobre alguns conceitos importantes, talvez alguns de vocês já conheçam esses conceitos, mas muitas das vezes pode ser que tenham pessoas que não saibam ainda, estejam chegando agora, né, nos Sergipes ou no OMT, ou até mesmo pessoas novas na instituição, né? Então, é sempre bom a gente rever esses conceitos. E um conceito importante que temos é o de planejamento estratégico, né? Então, o planejamento estratégico, de acordo com a Instrução Normativa 24/2020, do Ministério da Economia, ele estabelece como sendo o processo sistêmico de estabelecimento da estratégia para, a partir de uma condição presente e do entendimento do que é a organização, e qual o seu papel, e considerando a análise do contexto, alcançar uma situação futura desejada, buscando sempre maior efetividade dos resultados e eficiência da gestão dos recursos. Então, o planejamento estratégico é aquele plano onde a gente visa sair de uma condição atual e alcançar um outro patamar, né? Um outro status num período de tempo. Então, ele engloba ali um conceito, né, de planejamento de uma forma bem
geral, bem sistêmica. Mas dentro desse planejamento estratégico tem algumas subdivisões. O plano estratégico institucional, ele é um instrumento, né? Ele é o produto do planejamento estratégico que documenta, no mínimo, cadeia de valor, missão, visão e valores, objetivos, indicadores, metas e os planos estratégicos, os projetos estratégicos. Então, esse plano estratégico, ele é esse instrumento, esse documento, né, que ele vai ser formalizado para dizer, né, aonde que nós pretendemos chegar. E a gestão estratégica. O que significa gestão estratégica? Ele é o processo de gerenciamento superior direcionado para a implementação da estratégia, em busca de obter a melhor relação entre as estruturas, recursos de toda a ordem e processos de trabalho, Bom dia, professor. interatuantes e harmônicos entre si, operados a partir de um processo decisório estratégico, com o propósito de conduzir, monitorar e avaliar a execução de projetos, programas, atividades ou ações de uma instituição, visando a obtenção da eficiência, eficácia e efetividade na produção dos resultados desejados. Então, o planejamento estratégico é o principal instrumento de gestão estratégica. Então, a gestão, ele é o ato, você praticar, conduzir o que está previsto, né, dentro do plano e do planejamento estratégico, né, o que foi concebido dentro de um processo de planejamento estratégico e o que foi formalizado dentro de um plano estratégico. Então, toda essa gestão, o percorrer desse plano, ele é considerado como uma gestão estratégica. E a governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, a governança pública, ele é um conjunto de mecanismos para garantir que realmente vai ser cumprido esse planejamento estratégico, ou pelo menos vai ser perseguido, né, buscado esse atendimento do planejamento estratégico. Então, a governança, ela envolve vários atores, instâncias que vão estar ali colaborando com a condução desse processo. Sabemos que a gestão é responsável por essas ações, mas tem aqueles agentes indutores, como os nossos conselhos, Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes, que dão diretrizes, e temos também as comissões, a gente pode dizer, mais operacionais, né, para IGTs, que dão o suporte, apreciam e dão parecer relacionado a essas atividades. Então, tudo isso envolve a governança, né? E também tem aí um conceito de compartilhamento dessas responsabilidades, para que o processo decisório não fique a cargo só de uma pessoa ou de um grupo restrito, né, dessas pessoas, mas que seja mais representativo. Então, dito esses conceitos aqui, eu trago para mais uma questão prática aqui do nosso Instituto Federal. Então, como nós vimos lá na instrução normativa, temos alguns elementos do plano estratégico. Então, o plano estratégico ele tem que conter a cadeia de valor da instituição, a identidade estratégica da instituição, né, a sua missão, visão de futuro, os valores e o mapa estratégico, os objetivos estratégicos e as respectivas metas para esses objetivos, os indicadores, né, com seus atributos, fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas desses indicadores.
e projetos também estratégicos a serem desenvolvidos com seus atributos, né? As principais entregas, com prazos e as unidades responsáveis. Então, isso compõe o plano estratégico. Dentro do IFPA, esse plano estratégico, ele faz parte do nosso PDI. Ele é uma parte, né, do PDI como um todo. O PDI ele não é o plano estratégico institucional, porque o PDI ele tem outras informações que vai além de um plano estratégico institucional, né? Ele é um plano de desenvolvimento, então ele incorpora outras informações, mas o plano estratégico institucional, que a gente denomina de PEI, ele faz parte, né, ele compõe o PDI. Então, além do PEI, né, o PDI ele tem o projeto pedagógico institucional, ele tem a organização didática pedagógica da instituição, ele tem um plano de oferta de cursos em todos os níveis, tem um projeto de acervo acadêmico em meio digital, né? Então, isso daqui é uma inovação que saiu a partir do novo decreto, né, que trata sobre as ações de avaliação, supervisão da educação superior, de que nós temos que ter um acervo acadêmico em meio digital. Esse acervo acadêmico, ele não é acervo de biblioteca, né, livros, ele é acervo documental, é a documentação da trajetória dos alunos e também dos cursos, né, das atividades que são desenvolvidas no âmbito dos cursos, eventos que são realizados e tudo mais. Então, eles devem compor esse acervo acadêmico em meio digital, né? Já temos diretrizes para esse acervo acadêmico físico, e alguns campi já estão fazendo, né, esse ajuste na documentação, mas, além dessa documentação física, também compõe essa documentação tem que estar em meio digital. Um plano de desenvolvimento de pessoas, então, tem que estar dentro do PDI também essa previsibilidade da expansão, né, do quadro de pessoal, da qualificação desses. Então, isso faz parte de um plano de desenvolvimento de pessoas. E um plano diretor também de infraestrutura. Então, dentro do PDI também deve constar esse plano de expansão ou manutenção da infraestrutura física, né? Prédios, equipamentos, tudo isso tem que estar previsto dentro desse plano diretor. Então, são vários documentos que compõem o PDI. E o PEI, né, o Plano Estratégico Institucional, é o que dá o norte para o nosso planejamento e também as diretrizes para o seu desdobramento. É aí que eu quero adentrar mais com vocês, é a questão do desdobramento desse plano. O modelo e ferramentas de planejamento atual que nós temos no IFPA. Então, a gente separa o planejamento estratégico em 3 etapas, que é o plano estratégico, plano tático e o plano operacional. Então, fica nesses 3 níveis. O plano estratégico, ele, em síntese, ele serve para dizer aonde a gente quer chegar, ou seja, ele aponta um destino. Olha, a gente quer, daqui a tantos anos, estar nessas condições aqui, com esses indicadores, né, com essas informações, essas metas aqui atingidas. Então, são definidos, nessa etapa de planejamento estratégico, os objetivos e as metas da instituição. No plano tático, ele está previsto como a gente vai chegar, ou seja, é o caminho. Eu já sei o meu destino, agora eu preciso traçar um caminho
para se chegar àquele destino. Então, dentro desse plano tático, basicamente o que tem que ser formalizado é quais são as iniciativas estratégicas e o gerenciamento de riscos, naquela perspectiva entre resultado e esforço. Então, eu não posso querer apenas conseguir um determinado resultado se eu não tiver colocando esforço em prol daquele resultado. Se eu estiver até colocando esforço, mais esforço para outras ações que não seja em prol daquele resultado. Então, nessa etapa aqui do plano tático, preciso definir quais são essas iniciativas que irão ser traçadas, essas ações, para que nós alcancemos as metas que estão ali estipuladas. E dentro desse conceito também existe o gerenciamento de riscos. O que são riscos? Riscos são eventos que podem vir a acontecer, não é algo que já aconteceu ou que está acontecendo, é algo que pode vir a acontecer e que, ao acontecer, ele vai prejudicar, ele vai impactar na obtenção daqueles objetivos, do alcance daquelas metas. Então, são eventos que vão acontecer e impactar. Esses eventos podem ser eventos positivos e eventos negativos. Né? Dentro da concepção, né, da normatização de riscos feita pela ISO, existem os riscos positivos e os negativos. Então, risco, em síntese, eventos que acontecem e podem impactar no alcance desses objetivos. Claro que o foco principal no gerenciamento de riscos é gerenciar os riscos negativos, aqueles que vão impactar negativamente para a obtenção desses objetivos, dessas metas, e desenvolver ações, né, a gente chama de ações de controle, para poder mitigar tanto a chance de ocorrência desse risco, né, a probabilidade de ocorrência daquele risco, ou o impacto que aquele risco pode causar. E temos também o plano operacional. No operacional, a gente tem os passos que vão ser seguidos. Então, eu já sei o destino, eu já sei o caminho que eu vou seguir, só que para seguir nesse caminho, eu preciso ter alguns passos, eu vou encontrar alguns obstáculos nesse caminho. Então, para isso, a gente precisa ter um plano operacional, ou seja, eu preciso saber esses passos, eu preciso saber o que é que eu vou precisar para seguir nesse caminho, né? O que é que eu vou precisar levar na bagagem, né? O que é que vai ser importante ter na bagagem para que eu consiga chegar até o destino final. Então, são 3 momentos diferentes, sendo que eles são interligados. Em relação às ferramentas que nós temos atualmente no IFPA, nós temos o PDI, né, que ele é mais do que o plano estratégico, mas ele já engloba o plano estratégico dentro do PDI, e temos os PDCs dos campi. Então, o PDC é o Plano de Desenvolvimento do Campus, que ele é um recorte do PDI para as atividades do campus, sendo que o campus também pode ali também colocar mais outras ações, mais outras metas que não estavam previstas no PDI, né? Metas institucionais do PDI. Pode ser que tenha algumas metas que sejam específicas, né, do campus. Então, eles colocam no PDC. E, a partir desses instrumentos de nível estratégico, nós partimos para os planos táticos, que para os campi, eles têm o PAN, que é o Plano Anual de Metas do Campus,
E temos, a nível de reitoria, um plano estratégico anual. A gente está já pensando numa revisão da nomenclatura desses planos, né, e até uma padronização, tanto nos campi quanto na reitoria. E nesses planos, tanto no PAN quanto no PEA, são ali definidas essas iniciativas e feito também o gerenciamento de riscos para aquele exercício. Então, eles são planos anuais. O nosso plano estratégico, PDI, ele é um plano plurianual, né? Atualmente, ele abrange 5 anos. E o plano tático, ele é um plano anual. Então, aqui são estabelecidas as iniciativas e o gerenciamento de riscos para aquele exercício específico. Até esse nível aqui, nível tático, a gente tem um suporte tecnológico para fazer tanto o registro quanto o acompanhamento e monitoramento dessas ações, né, dessas atividades a nível estratégico e tático, que é o SIG-PP. E ele é um sistema que compõe o SIG também, né, assim como o SIG-A, CIPAC, SIG-RH, ele compõe o SIG, está integrado, e ele, inicialmente, ele era um sistema de gerenciamento de projetos. Só que, diante da necessidade que nós tínhamos, nós fizemos esse ajuste para que ele atendesse a nível estratégico e nível tático. E a nível operacional, o que é que atualmente nós temos? Nós não temos ainda uma diretriz formalizada e nem um modelo e uma ferramenta pronta para o gerenciamento de projetos. Então, geralmente, cada unidade, cada setor, ele gerencia da forma que eles conseguem, na verdade. Então, o grande desafio nosso aqui, enquanto desenvolvimento institucional, é conseguirmos avançar nesse nivelamento e numa padronização dessa gestão de projetos, para que essas ações, essas iniciativas estratégicas que foram formalizadas, instituídas ali no plano tático, elas possam ser desdobradas dentro de um projeto, de um gerenciamento de projetos. Em relação ao risco, né, para nós avaliarmos riscos das atividades operacionais, nós temos também um manual e uma planilha de gerenciamento de riscos disponibilizadas lá no site do IFPA, né, na página do CGRCI, que é o Comitê de Governanças, Riscos, Controles e Integridade. Então, na página desse comitê, nós temos um manual e uma planilha que dá esse suporte para se fazer o gerenciamento de riscos desses projetos que são desenvolvidos, de certa forma, aleatórios pelas unidades. Então, atualmente, esse é o cenário, né, e o que nós conseguimos avançar até então, que já é um avanço dentre as instituições da rede, né, termos um sistema que ele incorpora ali até o plano tático. Dentro desse fluxo, né, até o nível tático, que nós fazemos no SIG-PP. Então, temos as perspectivas estratégicas, que elas já estão contidas lá no PDI. Então, no máximo, elas podem passar por uma revisão. Os objetivos estratégicos também já estão definidos no PDI. E nós temos as metas, né, os indicadores e suas metas, que é uma
materialização daqueles objetivos. Porque objetivos estratégicos, eles são, por mais que o nome seja objetivos, na perspectiva de alcance, mas ele não é tão objetivo na perspectiva de assertividade. Ele é algo mais, digamos, intangível e subjetivo. Mas a gente precisa materializar esses objetivos. Quando é que eu sei que eu alcancei aqueles objetivos? Então, eu tenho que traçar indicadores e as metas mensuráveis para dizer, quando eu alcançar tantos por cento de determinado indicador lá, eu posso dizer que eu alcancei o meu objetivo. Então, esse objetivo ele é um conjunto, né, de métricas ali, de indicadores, que ao eu alcançar um ponto dentro dessa escala do indicador, eu posso dizer que eu estou atingindo ali os meus objetivos estratégicos. Então, o PDI ele também já traz as metas estabelecidas para todos os anos daquele ciclo, e o PDC dos campi também já traz as metas específicas dos campi, dos respectivos campi, para aquele exercício. Então, até aqui, já está definido esses parâmetros. Claro, a gente vai trabalhar agora para definir esses parâmetros para o próximo ciclo, a partir de 2024 até 2028, o próximo PDI. Mas, anualmente, o que a gente precisa cadastrar lá são as iniciativas estratégicas e que nós estamos orientando as nossas unidades a formalizar essas iniciativas estratégicas como projetos. Porque nós percebemos que as unidades, tanto da reitoria quanto dos campi, nas iniciativas estratégicas, eles estavam colocando assim atividades e tarefas muito operacionais e que, de certa forma, não trazia um resultado expressivo para o atingimento dessas metas. Um exemplo que eu sempre costumo citar, tem iniciativas cadastradas lá no SIGPP, colocadas como publicar uma portaria, emitir uma portaria de um grupo de trabalho. Então, certo, emitir a portaria de um grupo de trabalho vai ser uma das atividades para tentar atingir aquela meta. Mas só a portaria do grupo de trabalho não vai me trazer resultados. Ou seja, a gente precisa propor iniciativas que, ao final ao cumprimento daquela iniciativa, a gente tenha um produto que realmente vai beneficiar e impulsionar o alcance daquela meta. Então, só o fato de eu ter uma portaria não quer me dizer nada. Se, de fato, depois que foi emitida essa portaria, não for feita as reuniões do grupo de trabalho, não for feito todas as entregas daquele grupo de trabalho ao final do período. Então, a nossa intenção agora é estar estimulando as unidades a formalizarem essas iniciativas em termos de projetos. E também cadastramos, cadastrado anualmente, o gerenciamento de riscos lá no SIGPP. Dentro dos indicadores relacionados às atividades específicas do CEGIP e do AMT, diretamente, outros indicadores pode ter impacto nas atividades do AMT e do CEGIP em outros indicadores também. Mas, assim, diretamente, a gente destaca esses três, que é o percentual de egressos atendidos pelos planos de providências de atendimento aos egressos, o PPAI, e o número de boletins produzidos pela rede OMT e o percentual de egressos inseridos no mercado de trabalho. Então, são esses três indicadores, e a partir desses três indicadores,
tanto aqui no âmbito da reitoria, né, a PROEX coloca ali as iniciativas da pró-reitoria para impulsionar o alcance da meta institucional. E nos campi também eles têm essa incumbência de verificar quais são as iniciativas locais para atingimento dessas metas. Como vocês trabalham numa rede, a tarefa, né, do NEOT, da Fernanda, com o Rodrigo, é de tentar articular para a integração entre essas ações das unidades. Para se verificar, olha, o campus tal está desenvolvendo uma ação dessa forma, que tal que todos os campos também comecem a desenvolver essa ação exitosa. Então, esse trabalho de integração, né, também tem sido feito pela PROEX, né, pelo NEOT especificamente. E a partir daqui, nós precisamos verificar projetos que vai impulsionar o alcance das metas. Nós temos lá uma meta específica, um percentual de egressos atendidos pelo plano. Eu não sei especificamente aqui como é que está a meta institucional, mas digamos que seja lá 50%, 60%. Então, existem as metas já estipuladas para esses indicadores, tanto a nível institucional quanto a nível de campus também. Aqui, conversando com a Fernanda, ela disse que já está dialogando, né, com vocês alguns projetos, né, a formalização de alguns projetos, que é no caso do Sergipe. O projeto 1, que é a gestão do Sergipe, que congrega as atividades relacionadas à gestão geral do macroprocesso de egressos. O projeto 2 do Sergipe, que é o Sergipe em Ação, que agrega ações e atividades relacionadas diretamente aos objetivos e metas do Programa de Atendimento ao Egressos. O projeto 3, a Rede de Parceria Sergipe, que reúne atividades que envolvam a busca por recursos diversos dentro e fora da matriz do campus, né, a criação de uma rede de parceiros e parcerias de fomento às ações sobre egressos e de sua gestão. Então, esses são 3 projetos agregadores de atividades dos Sergipes. E da mesma forma do OMT, né? O projeto 1, que é a gestão do OMT, né, que congrega atividades mais relacionadas à gestão geral, né, dos macroprocessos da rede Observatório do Mundo do Trabalho. O projeto 2, que é o OMT em Ação, que agrega ações e atividades relacionadas diretamente ao atingimento dos objetivos e metas, né, desse programa, que é o de boletins, né, produzir boletins. E o projeto 3, que é a rede de parceiros do OMT, que reúne atividades que envolvam a busca, né, por recursos diversos dentro e fora também da matriz do campo, né, a criação de uma rede de parceiros e parceiras de fomento às ações sobre o mundo do trabalho e sua gestão. Então, ontem, né, foi apresentado as experiências do Campus Paragominas, né, do OMT do Campus Paragominas, e lá eles apresentaram algumas ações que eles desenvolveram, né, para parcerias, né, com outras instituições. Então, tudo isso daí agrega dentro desse projeto 3. Só aqui destacando também a importância de formalização desses projetos, porque esses projetos, nesse projeto, a gente precisa dar um detalhamento maior
não apenas dizer a gente vai fazer o projeto até a data tal, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto. A gente precisa saber recursos, né, os recursos que serão necessários para desenvolvimento desse projeto, tanto recursos humanos quanto recursos, né, orçamentários, de infraestrutura, e precisamos saber as etapas que serão ali traçadas. E aqui a gente traz já uma perspectiva que nós temos, né, uma visão para o próximo ciclo. A partir de 2024, a gente ter uma mudança e uma integração maior entre esses 3 níveis de planejamento. Então, do ponto de vista aqui do plano estratégico, né, o nosso PDI, uma dificuldade que nós identificamos no nosso PDI atual foi justamente o alinhamento das metas institucionais com as metas dos campi. Muitos dos nossos indicadores, das nossas metas, ele não depende apenas das unidades da reitoria. Eles precisam ser desdobrados, né, principalmente nas áreas finalísticas, eles precisam ser desdobrados para os campi. Por exemplo, reitoria não tem aluno, né, os alunos estão nos campi. Então, todos os indicadores, as metas, né, vinculadas na parte acadêmica, precisa dos campi para desenvolver. Tem uma articulação central aqui na reitoria, mas os resultados, de fato, eles são medidos dentro dos campi. E a gente identificou esse desalinhamento, tanto em termos de metas, quando a gente vai ver a meta institucional e compara com as metas dos 18 campi nos seus PDCs, não bate esse resultado. A junção de todas as metas dos campi não bate. Pode ser para menos, na maioria dos casos, ou até para mais. Mas o fato é que existe essa dificuldade de alinhamento entre o PDI e o PDCs dos campi. Então, qual é a estratégia que nós pretendemos seguir agora? É que o PDI ele já contenha as metas desdobradas, ou seja, ele já diga tanto qual é a meta institucional e aquelas metas que forem desdobradas para os campi, que ele já traga também qual é a meta individual de cada campus, dando esse detalhamento maior. E o que acontece com o PDC? Então, nessa perspectiva de que nosso PDI ele já vai trazer esse desdobramento dessas metas nos campi, nós entendemos que esse PDC ele pode se tornar facultativo, no seguinte sentido. O campus ele considera importante que sejam estipuladas outras metas além das que estão previstas no PDI. Então, eles têm alguma especificidade no campus e tudo, e eles querem formalizar que eles têm também esses objetivos, né, essas metas a mais. Então, eles podem desenvolver esse PDC. E também respeitando a autonomia do campus. O campus tem que cumprir ou buscar cumprir o que está no PDI, minimamente o que está no PDI, e o PDC ele vai ser esse recorte, né, como deveria ser atualmente, esse recorte do PDI, e atrelado mais outras informações. Tem campos que diz, olha, a gente só consegue ir a muito custo fazer o que já está previsto no PDI. A gente não consegue se comprometer a fazer coisas além do que já está previsto. Então, aí fica essa indagação. Precisa ter um PDC para esses casos? E, assim, das experiências de alguns relatos, né, que nós já ouvimos em relação ao PDC,
de que ele está gerando um trabalho muito grande, né, para os campi. Tanto é que agora nós temos campi que ainda não tem PDC de 2019 a 2023, temos ainda PDCs que não estão aprovados, né? Alguns já estão aqui na reitoria para análise, mas acaba sendo um processo, de certo ponto, burocrático e custoso em termos de tempo. Então, assim, a gente pretende dar um foco maior no PDI e deixar o PDC facultativo. Mas isso daqui não é algo que já está determinado. Isso aqui é uma proposição que nós temos, as discussões que nós estamos iniciando a fazer, né, com gestores. Vamos levar essas discussões a nível de campus para poder chegar no entendimento em relação ao nosso plano, nossos planos estratégicos. E desdobrar isso a nível tático, né, aqui a nível de reitoria, trazer lá do PDI, dos campi também vai trazer do PDI e do PDC, né, os seus planos anuais, com a definição das iniciativas e os seus projetos formalizados em projetos de gestão, e assim, o avanço que a gente pretende ter, posso dizer para vocês que ainda não é no curto prazo, mas aí no médio prazo, de que isso esteja integrado já dentro do SIGPP. Ou seja, nós temos um outro módulo dentro do SIGPP que seja para o gerenciamento de projetos, onde ali cada setor ele vai poder entrar e formalizar os seus projetos, destrinchar os seus projetos. Nesses projetos aqui, ele vai colocar o detalhamento das atividades e tarefas que vão ser realizados, o cronograma, o orçamento, as metas operacionais e a gestão de riscos daqueles projetos. Então, é importante nós sabermos isso, principalmente na questão de orçamento, né? O orçamento assim, é muito impreciso eu dizer, olha, eu vou destinar tantos recursos para as ações de acompanhamento de egressos, as ações do OMT. Porque eu preciso saber, com uma riqueza maior de detalhes, com que vai ser gasto esse recurso, para saber realmente de onde é que ele vai sair, né? O nosso orçamento público, ele é um orçamento que ele tem algumas classificações. A classificação básica é em termos de investimento, em termos de custeio, né? Então, compra de equipamentos, reformas, ações que vão envolver a parte patrimonial, ou seja, que vai mexer no capital da instituição, então, eles são considerados de investimento. O de custeio, né, que são a compra de material de uso rotineiro, né, material de expediente, essas coisas, os gastos de água, luz, em termos de custeio. Então, existe toda uma classificação que, até mesmo para nós fazermos um planejamento orçamentário, a gente precisa ter esse detalhamento de saber como vai ser a aplicação daquele recurso, né? Então, basicamente, o que nós tínhamos anteriormente, que chamava de QDD, né, um quadro de detalhamento de despesas, a ideia é de que esse quadro de detalhamento de despesas ele fique dentro dos projetos das nossas unidades. E que nós consigamos fazer isso tudo dentro de um próprio sistema. No SIGPP, nós consigamos fazer esse cadastramento nesse sistema para que nós não tenhamos retrabalho. Então, aqui no PAN, a gente vai cadastrar
os projetos, dizer, olha, vamos desenvolver esses projetos. Está feito aquele cadastro aqui no PAN, lá no módulo de gestão de projetos, já vai aparecer a lista de projetos para que as unidades responsáveis possam colocar esse detalhamento, né, das atividades, as tarefas que vão ser realizadas, os cronogramas, orçamento e tudo mais. Então, essa é uma perspectiva, um avanço que nós pretendemos para o futuro. Aí, a questão da integração, a integração dos projetos de gestão com outras ações. Uma delas é o PGD. Né? A ideia é gerarmos o mínimo de retrabalho possível. Digamos, nós temos aqui os projetos A, projeto B, projeto C. Esses projetos, eles podem estar atrelados aqui ao plano gerencial da unidade, sendo que no plano gerencial da unidade, lá no PGD, que é feito atualmente no Polari, ele pode ser incorporado vários projetos dentro desse plano gerencial da unidade. Pode ver que lá no Polari a gente cadastra a gente chama de processos de trabalho. Né? O nome está processo de trabalho, mas ele é algo bem mais abrangente do que simplesmente processo. Ele pode ser um projeto. Então, quando a gente cadastra lá no Polari esses processos de trabalho e as atividades, se nós já temos no outro sistema que nós temos um projeto e que esse projeto ele tem atividades e tarefas, então é importante que isso já espelhe dentro do Polari e eles consigam enxergar isso lá dentro e formalizar o plano gerencial das unidades dentro do Polari. Pode ser que um projeto ele esteja vinculado a mais de uma unidade, então ele vai ter que estar no plano gerencial de 2 ou mais unidades. E o plano individual dos servidores. Então, os servidores eles são responsáveis por entregas, né, dentro dessas atividades. Então, ao formalizar aquela entrega ali, ele já vai também tá dando uma informação de que aquela atividade foi cumprida. Então, para que a gente não fique gerando esse retrabalho, é importante que já espelhe, né, dentro lá desse sistema de gerenciamento de projetos, que já espelhe que aquela atividade foi cumprida pelo servidor responsável lá. Então, para que não gere retrabalho. Essa é assim, a intenção. A gente precisa ainda discutir muito com todos os setores envolvidos, com a Progep, com a DTI, mas é um rumo que a gente pretende seguir. Pessoal, até aqui tem algum questionamento? Eu não estou conseguindo visualizar o chat. Eu estou com a tela aqui. Vocês têm algum questionamento relacionado ao que já foi apresentado? Não? O próximo passo, eu vou já passar a fala para o Alexandre, né, para apresentar para vocês, né, o Alexandre. E ele vai fazer uma apresentação que vai dar um detalhamento do escritório de processos, porque o escritório ele vai ser um agente que vai atuar em parceria com as nossas unidades de gestão, né, as nossas coordenações, desde a nível de pró-reitoria até os setores, atuar para ajudar nesse gerenciamento de projetos. Então, o nosso escritório está passando por uma reformulação, né, até em nível de pessoal, né, a equipe do escritório
teve mudanças e ele vai apresentar para vocês. Então, o Alexandre, ele é um servidor novo aqui na DPDI, recente, né? Está aí desde 2022, meados de 2022, e ele assumiu, agora mais recente, o escritório de gerenciamento de projetos e projetos de gestão e processos. Então, são duas ações que o macroprocessos que são trabalhados dentro do escritório, tanto os processos quanto os projetos, e ele vai fazer para vocês, vai apresentar uma perspectiva do escritório, e depois eu vou voltar aqui com vocês e apresentar mais algumas informações relacionadas ao PDI, né, ao nosso novo PDI, e o que é que a gente vai precisar de atuação do Sergipe e principalmente dos OMTs dentro do PDI. Como eu falei para vocês, ainda não temos uma metodologia de projetos formalizadas atualmente, mas é algo que o escritório já vai perseguir aí, e ele vai dar aí algumas noções de gerenciamento de projetos para vocês. Ok, Alexandre, pode... Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Vamos lá. Bom, Está um pouco baixo o microfone, Alexandre. Está baixo. Melhorou? Melhorou. Bom, meu nome é Alexandre Linhares, eu estou à frente do escritório de gestão de gerenciamento de gestão de projetos de gestão e processos, e a gente, desde a semana passada, está tendo um diálogo com a Proex sobre o gerenciamento, a gestão dos projetos da OMT e CIGEP, Sergipe, e a gente preparou uma apresentação para mostrar o tipo de em como é que a gente vai trabalhar o escritório junto com a Proex, tá? Só na hora de compartilhar aqui, vocês avisam, por favor. Tá todo mundo vendo o módulo de apresentação? Sim, estamos vendo. Bom, então, o que ficou conversado da semana passada, que nós começamos um diálogo sobre como poderia ter essa contribuição do escritório, da DPDI, para essa construção dessa integração dos projetos e dos programas das duas redes. O escritório ele teve origem em 2019, então ele é muito recente. Então eu botei aqui duas atribuições que são diversas atribuições, mas eu coloquei duas aqui que fazem mais sentido para o que a gente está propondo para as duas redes, tá? Que é definir e manter metodologias, diretrizes, técnicas e ferramentas de apoio para as iniciativas de gestão por processos, padronização, regras, medidas de desempenho. Quando a gente lê processos, também inclua projetos aí, porque faz parte do mesmo setor. Modelar, avaliar periodicamente e gerir o portfólio de processos ou projetos considerados prioritários e estratégicos para a instituição. Então, a partir daqui, a gente começou a ter uma conversa sobre quais as maiores dificuldades que está tendo nesse monitoramento. Acho que a palavra hoje em dia seria de controle e monitoramento do ciclo de vida do projeto. Que hoje a gente tem um fluxo ainda sem esse controle e esse monitoramento transformado em relatório. A gente tem as metas estabelecidas pelo PDI, tem as iniciativas estratégicas, mas o controle e o monitoramento
ele acaba sendo não tendo uma padronização do que a gente precisa, do que acredito que seria o melhor para os projetos das redes. Então aqui eu botei um pouco eu coloquei uma imagem para a gente ter ideia de quais são as metas institucionais. O Thiago falou muito bem dessa diferença entre a meta institucional e a meta dos campi. Ter essa diferença da gente poder fazer esse monitoramento de metas por campo, metas por unidade, para a gente conseguir acompanhar através de ações, ações que façam chegar à meta de cada unidade, né? Então aqui eu botei um print do que como hoje é feito através da planilha Excel, que é disponibilizada pela ProEx, que ela coloca as sugestões de atividade e os campos vão preencher, os campos preenchem essas atividades de acordo com a sua realidade e acrescenta e faz uma descrição maior. Então, essa informação que hoje está colocada como nessa tela, a gente acredita que pode haver uma integração ainda maior, porque no SIGPP a gente tem essa possibilidade de cadastro dessa informação e como essa informação se torna integrada aos outros projetos ou integrada às outras unidades. Como é que a gente pode compartilhar as experiências? Que ontem, por exemplo, a gente teve muito exemplo do que já foi feito, exemplo de ações bem-sucedidas. Hoje a gente está pensando, como se a gente estivesse pensando o futuro, né? Hoje a gente está fazendo um outro tipo de exercício aqui, que é fazer essa previsão do que vai ser feito. E aqui, hoje, atualmente, está sendo feito pela planilha do Excel, né? Aqui o exemplo. E como que a gente fala? O Thiago citou sobre esse desmembramento das atividades e entregas, para a gente poder acompanhar como essas atividades são alcançadas, como é que essas metas são alcançadas, esses objetivos. Então, aqui eu peguei um modelo como se fosse um exemplo de como a gente faz no Polari, do PGD, que são as entregas do plano individual, que você vai alcançando e cada degrau até chegar, você chega na conclusão da atividade descrita. Hoje em dia, essa forma de preenchimento através de planilha, ela pode ainda ser melhorada pela integração, que é justamente esse sistema que a gente está propondo. O Thiago citou agora dessa integração e principalmente essa inclusão do trabalho do nível operacional, né? Eu acho que o nível operacional hoje ainda falta esse suporte de ferramenta para a gente conseguir acompanhar. Então, aqui eu botei no ciclo de vida que a gente viu no slide anterior, que são as fases do ciclo de vida do projeto. A gente aqui embaixo coloca o que pode ser acompanhado, quais são os produtos que são gerados desse monitoramento que a gente precisa ter, né? Todas essas informações aqui são essenciais, porque quando a gente olha só para um percentual ou para quantas unidades são necessárias, a gente não consegue ter uma visão geral do projeto. Então, no ciclo de vida do projeto, a gente tem essas 4 etapas e a gente vai colocar o que pode ser monitorado, o que é essencial que se monitore nessas fases. Então, eu vou dar foco aqui em 2 específicas que a gente tem uma solução. O foco dessa minha apresentação é muito a questão da ferramenta e da operacionalização de sistema, porque é o que a gente está pretendendo fazer para aperfeiçoar, que é o papel do escritório, fazer esse aperfeiçoamento do fluxo de processos e dos projetos, né? A primeira apresentação de melhoria dessa fase
de aperfeiçoamento seria o termo de abertura de projeto, que é um documento que a gente já, inclusive, já tem. Só que ele não está ele não está vinculado às demais etapas. Aquela informação que está cadastrada no termo de abertura de projeto, ele não está sendo replicado para as demais fases, a gente não está tendo esse acompanhamento. Seria muito mais prático você fazer o preenchimento uma vez e aquilo ali ser migrado para ser acompanhado em outras etapas, né? Então, hoje eu botei aqui o que a gente precisa ter no termo de abertura de projeto, só um detalhamento bem simplório do que seria o termo de abertura de projeto e o que a gente tem em mãos hoje no SIGPP. Porque o SIGPP ele já é uma ferramenta, como o Thiago falou, até o planejamento tático, só que a gente precisa ir além. Então, a gente vai usar o SIGPP como sendo nossa ferramenta atualmente. A sugestão é pegar instrumentos e ferramentas pode ser open source ou podem ser de outros softwares para aprimorar o que hoje a gente já tem à disposição no SIGPP. Então, é muita conversa com a DTI, a DPDI, para a gente fazer esse planejamento para que esteja dentro daquilo que a gente precisa, para que no SIGPP a gente tenha as informações que a gente precisa, que são basicamente essas informações aqui que eu tinha colocado, essas aqui que hoje já são preenchidas no Excel, só que hoje a gente tem condições de hoje fazer esse preenchimento aqui, inclusive já tem gerenciamento de risco e iniciativa estratégica no SIGPP. Indo além, essa parte qual é a sugestão? Aqui eu já vou pular direto, já falei um pouco do termo de abertura, do gerenciamento de risco, e agora nós vamos falar um pouco de execução. A execução, a forma de monitoramento de execução, eu conversei com o Rodrigo e com a Fernanda sobre a possibilidade de uso de ferramenta do Trello. Não é exatamente o uso do Trello para fazer esse monitoramento, mas seria eu não sei se alguém já usa o Trello, eu faço uso pessoal do site, né, da ferramenta. Então, eu acredito que essa forma de Kanban, a metodologia usada no Trello é o Kanban, que é esse controle do fluxo e de entregas, né? Aqui eu fiz um pequeno exemplo de como que é feito esse site. É um site, você faz um cadastro, você se inscreve e tem uma certa limitação de ferramentas para o uso gratuito. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui tem na ferramenta gratuita. Então, ele cria quadros, você vai criar quadros. Isso daqui eu já estou falando do monitoramento das ações de execução. Tá? Aí, quando eu for adiante, vocês vão entender melhor a proposta. Então, aqui, você cria quadros. Aqui eu criei um quadro de cada rede. Cada rede vai fazer o gerenciamento do seu planejamento e do seu indicador. Então, dentro de cada, eu vou clicar aqui, criei o da OMT. Então, já falei que é da metodologia Kanban, que o básico do Kanban é isso que está aqui embaixo, que é o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que foi feito. Basicamente é isso aqui. O Trello não tem um manual de instrução. O uso dele é aberto para você construir a melhor forma do seu gerenciamento. Então, ele é muito usado em gestão de projetos e processos, uso pessoal. Então, o básico, a metodologia básica do Kanban é o fluxo, a produtividade e a organização para você ter uma entrega. Aqui eu criei você cria cada quadro desse já dentro daquele anterior, dentro desse OMT, criei no OMT, você clica e ele já vai direto para você criar as suas perspectivas. E aqui eu criei campos, os campos estão listados aqui, tá?
como eu falei, o Trello ele não tem um manual de instrução de como ele deve ser usado. Ele a construção é dentro da sua necessidade. O que eu estou propondo é que a gente faça uso dessa metodologia Kanban para dentro do gerenciamento dos projetos que hoje estão sendo feitos pelo Excel. Aqui a gente tem a vantagem visual e o dinamismo de todos os campos estarem integrados, porque aqui você só vai ter acesso, você vai ter acesso ao seu campus, que você vai preencher, você vai fazer o preenchimento e vai criando as atividades e as ações que você vai atualizando. Então, o Thiago citou a questão do compartilhamento de experiências, que é um negócio muito interessante, que ontem teve um caso, uma fala uma colega de Paragominas, foi excelente também as experiências que eles aplicaram lá sobre emprego, e aqui seria também para isso, esse compartilhamento de experiências, né? Então, o Trello tem essa ferramenta que você pode acompanhar, você pode fazer. Aqui, a minha sugestão foi fazer os objetivos, né? O número de boletins produzidos pela rede OMT. Então, cada campus vai ter o seu quadro, e sua ProEx, a rede vai controlar essa atividade de cada campus. E aqui embaixo, quando você clica, dá um clique dentro do campus, a gente ainda tem essa possibilidade, que a gente tem disponibilidade nessa ferramenta gratuita, que assim, nesse que a gente está vendo aqui, todas essas ferramentas, todas são gratuitas. Aí eu vou mostrar mais adiante o que seria um benefício de um Trello assinado, uma assinatura do Trello. Tem muitos benefícios que não estão no gratuito, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui eu botei um exemplo, tá? Aqui é só um exemplo de preenchimento do campus Abaetetuba. Então, você pode colocar uma data, você pode trabalhar com cor de destaque, por exemplo, em data limite, que você está chegando em data limite de determinada atividade ou determinada entrega, e você pode fazer esse controle visual. Então, você vê aqui na anterior que tem esse controle visual de cor. Você pode colocar aqui os membros, você determina quem são os membros que vão poder fazer a atualização desses cards, né? E checklist. Assim, eu botei a mesma atividade aqui, atividade 1, como dois métodos de acompanhamento. A gente tem a possibilidade de fazer um checklist, que aqui seria aquele caso de percentual de entrega. Se a gente tiver uma sequência de entregas que chegam a um objetivo da atividade, aqui está descrito como se fossem 3 entregas, e se você fez a primeira entrega, você alcançou 33% da atividade, foi satisfeito. Se a gente tiver a possibilidade de transformar algumas, como o Thiago falou, algumas atividades, elas não são tão sequenciais como a gente imagina, tá? Mas assim, aqui embaixo eu botei outra possibilidade, que é o controle descritivo, que eu particularmente prefiro, que você descreve você descreve a atividade, por exemplo, elaborar, publicar e divulgar os encaminhamentos de boletins de resultados. Então, aqui, quando a gente coloca 3 verbos, isso é um exemplo, tá? Se você coloca um cumprimento de 2, você deixa o terceiro em aberto, você ainda não concluiu aquela atividade. Isso daqui pode estar atrelado também a uma entrega, a um checklist, que você pode fazer atrelando essa atividade ao cumprimento total da meta, e você pode também fazer só o cumprimento da atividade checklist, tá? Isso são opções que a gente tem do Trello gratuito. Pode anexar documentos, a data limite para qualquer atividade que seja determinada ou ação. Orçamento destinado, a gente também tem o Power Up, que como se você acrescentasse uma ferramenta no Trello gratuito.
existe o limite para um Power Up, que é uma ferramenta de dezenas que tem de possibilidades para serem anexadas ao seu gerenciamento. Então, a gente tem desde calendário, você pode fazer assim, não, o mais importante nesse tipo de atividade aqui, ou para esse tipo de indicador, seria o gráfico Gantt, por exemplo, que seria sequencial, a sequência de uma atividade, atividades antecessoras, sucessoras, você tem essa possibilidade de colocar. Mas isso tem que ser determinado porque só tem, no gratuito, só tem a disponibilidade de um Power Up. Mas, enfim, assim, eu estou mostrando aqui as funcionalidades do gratuito, tá? Bom, já falei do orçamento, que também tem o Power Up, que você consegue colocar o custeio de cada ação, quanto aquilo vai ser, o destino daquilo e a origem daquele orçamento. E tem o método de checklist e o método descritivo, tá? Aqui eu botei só para a gente ter uma noção dessas funcionalidades. E um dos questionamentos da nossa reunião semana passada foi sobre a geração de relatório. Ontem fizeram uma apresentação sobre e usaram o Power BI, que ele gera gráficos, gera relatórios, visualmente muito interessante também. E no Trello ele tem como você atrelar também um Power Up para gerar relatório a partir destas informações aqui. Você cria a informação aqui e ele pode gerar um gráfico a partir da sua necessidade, tá? Então aqui eu quis mostrar um pouco rapidamente como que o escritório pode contribuir com com esse monitoramento, esse controle nas etapas de todas as etapas de projeto, que provavelmente vocês já conhecem a atividade de cada um, vocês executam isso aqui, né? Vocês estão visualizando isso aqui, vocês estão trabalhando em cima dessas fases, mas às vezes falta a gente distinguir o monitoramento e o controle de cada uma delas, que seria essa descrição. Então, assim, o escritório está em parceria para tirar qualquer dúvida, a gente vai trabalhar junto agora para desenvolver essa integração do sistema, do SIGPP com algum outro sistema que a gente consiga ter uma usabilidade bacana, de todo mundo conseguir preencher os dados e ter a informação necessária. Isso é uma intenção do escritório e que a gente está aberto aí para diálogo, para conversas e aprimoramento também, tá bom? Muito obrigado a todos. Dá sequência aí para o Thiago continuar a apresentação dele. Obrigado, Alexandre. Como você viu, a gente ainda não tem uma metodologia já pronta, estamos trabalhando em cima dela, então, mas estamos aí discutindo algumas contingências para que nós possamos ter e capacitar, né, os nossos gestores para fazer o gerenciamento de projetos. A nossa grande intenção é que isso fique realmente no sistema integrado, dentro do SIG, mas a gente vai precisar de um tempo para poder fazer isso, e diálogo com outras áreas, não depende só de nós, depende das outras áreas, mas nós estamos conversando, dialogando, inclusive aqui no chat o Bruno Pereira colocou uma outra possibilidade, né, do Nótio. A gente pode avaliar, né, verificar como é a ferramenta, para nós verificarmos a possibilidade de usar como contingência. Assim, o grande intuito é conseguir deixar dentro do SIG, né, um módulo, de preferência dentro do SIG-PP, para fazer o gerenciamento de projeto. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso,
a gente pode ter essas contingências, né, dialogando com as nossas unidades. Pode falar, Alexandre. Bruno, obrigado aí pela contribuição. E assim, o que eu vou deixar claro, a gente quer usar as melhores ferramentas que todas essas opções têm. Você colocou aqui o cadastro com e-mail institucional, tal, disponibiliza todos os recursos, perfeito. Então, assim, tudo que a gente encontrar em outros, como outros que foram pesquisados, outros sistemas que dão essa possibilidade de a gente criar esse benchmark para dentro do SIGPP, é perfeito, é isso mesmo. Não é o uso do Trello, mas as ferramentas que a gente vai conseguir aplicar dentro da nossa realidade. Seja do Notion, seja do Trello. Muito obrigado. Certo. Obrigado, Alexandre. Acho que estou com problema aqui na câmera. Não sei se está aparecendo para vocês aqui. Não está aparecendo. Estou tentando ligar aqui, ela não está permitindo. Mas eu vou voltar na apresentação. Compartilhar aqui com vocês. Vou ter que colocar no módulo apresentação aqui. Acredito que vocês estejam conseguindo visualizar. Então, aqui essa fala em relação à participação dos OMTs na elaboração do PDI 2024-2028. Ontem foi citado, né, a importância, né, dos OMTs, os estudos. Tivemos dois relatos, né, um do IF goiano, das ações que têm sido desenvolvidas lá, e também aqui do IFPA, né, do Campus Paragominas. E dando um feedback para vocês, né, a respeito do nosso PDI 2024-2028. Nós estamos nas etapas de elaboração desse PDI, já estamos com os estudos internos a respeito do PDI, fazendo um levantamento e um relatório de avaliação do nosso PDI atual, até onde a gente conseguiu chegar e para onde a gente pretende ir. E esse relatório é um pouco extenso, porque ele engloba não só a questão das metas e do atingimento dessas metas, mas também as outras ações que estão previstas no PDI, que, no caso da infraestrutura, lá tem uma previsão de expansão da infraestrutura. O que é que a gente conseguiu expandir nessa infraestrutura? Na parte de pessoal, o que é que a gente conseguiu avançar na parte de pessoal? Na parte de cursos também, lá tem tem um quadro lá de previsão de ofertas de cursos. O que é que a gente conseguiu cumprir daqueles cursos? Tem cursos que estão lá no PDI, mas que na prática não puderam ser iniciados, ou ainda estão aí em processo de inicialização. E tem cursos que não estavam previstos no PDI, mas que foram abertos. Não cursos superiores, né, porque curso superior, pela legislação, só pode ser ofertado se tiver no PDI, mas tem cursos de outros níveis que não estavam previstos no PDI e que foram ofertados. Então, a gente está fazendo esse levantamento, colhendo essas informações e montando as diretrizes para a elaboração do nosso PDI.
nós temos aí um certo entrave no PDI no momento em relação à questão das eleições. O PDI, ele assim, a elaboração dele pressupõe um diálogo com a comunidade, tanto da gestão, e, primeiro, a indefinição em relação à gestão que vai tomar conta do PDI, né, nós ainda temos essa indefinição, e também as discussões. Nesse período, infelizmente, né, mesmo com a melhor das intenções, mas, infelizmente, as discussões em relação ao PDI podem ser contaminadas por questões políticas. Então, é um momento bem delicado para nós levarmos essas discussões já a nível da comunidade, de uma forma geral. Mas nós já estamos discutindo, temos um GT que compõe essa primeira etapa do PDI, estamos elaborando os relatórios e essas diretrizes. Dentro dessas diretrizes, nós já estamos dialogando com a PROEM a construção da metodologia para a oferta de cursos. Identificamos, né, uma necessidade de melhoria em relação a essa construção que foi feita no PDI, nesse PDI atual que nós temos, de que ficou um pouco aberto, né, a indicação desses cursos para as unidades, embora foi recomendado a verificação, né, dos APLs e de outras informações, a demanda de cursos pelos campi, mas, assim, surgiu uma enxurrada de curso sem ter ainda um respaldo de que aquele curso realmente poderia entrar em prática, né? Tanto a continuidade de alguns cursos, quanto a inserção de novos cursos dentro do PDI. Então, a gente pretende melhorar essa orientação e deixar parâmetros mais claros para que sejam estabelecidos na definição, né, da permanência dos nossos cursos ou a de surgimento aí de novos cursos. Dentro desse contexto, nós temos uma cartilha de orientação às redes ofertantes de educação profissional e tecnológica, é uma cartilha do MEC. Tem aqui o link, eu vou disponibilizar a apresentação, né, para a Fernanda, para o Rodrigo, e eles devem compartilhar com vocês no grupo, e tem um link nessa cartilha. Então, essa cartilha, ela traz vários fontes de informações atreladas a essa análise de viabilidade dos cursos. A gente vai precisar complementar ainda essa análise de viabilidade com o nosso quadro de pessoal que nós temos e com a infraestrutura que nós temos. Não adianta eu dizer, eu vou fazer tantos cursos, eu não tenho sala de aula para comportar todas essas turmas. Não tenho laboratórios, né, para as aulas práticas. Então, tudo isso tem que ser pesado e verificado. Mas aqui ele traz algumas informações do cenário do ambiente, na verdade, na região, e ele traz algumas fontes bem interessantes dessas informações. Então, já repasso para vocês, e estamos fechando essas diretrizes, já temos uma minuta elaborada junto com a PROEM, mas ainda vamos discutir com a PROEX e com a PROPPG para ver a inserção desses atores, no caso, do OMT, possivelmente também do CEGIP, para contribuírem nesse processo
de definição dos nossos cursos. Eu vou colocar aqui esse site, que é o Mapa de Demandas de Educação Profissional, que ele é bem interessante, assim, é o principal dentre os instrumentos que são colocados na cartilha. Ele é um dos principais. Vou compartilhar aqui com vocês esse site para vocês visualizarem as possibilidades. Não sei se vocês já conhecem o Bruno já colocou aqui os links. Vou compartilhar aqui a tela desse mapa de demandas. E esse mapa de demandas, ele traz aqui quatro painéis interessantes. Um deles é a sugestão de oferta de cursos FIC. Aí tem outro que é a sugestão de oferta de cursos técnicos, análise das famílias ocupacionais, ou seja, ele agrega a essas ocupações em grupos, né, que chama de famílias ocupacionais, e a análise da oferta de curso, ou seja, o que é que já está sendo ofertado dentro daquela região. E a ideia aqui é nós verificarmos como é que está a demanda por capacitação em determinadas áreas, verificar se já não tem outras instituições que ofertem aqueles cursos, considerar outros fatores, né, como perspectivas de investimento naquela região, também os fatores internos aqui, né, que eu falei para vocês, de infraestrutura, de pessoal, para poder ofertar esses cursos. Não adianta dizer que vou ofertar, a gente tem uma demanda de um curso em uma determinada área e a gente ainda não tem um professor daquela área, e a gente dizer que vai fazer um curso daquela área, sendo que não tem nenhum professor ou pouquíssimos professores naquela área. Então, aqui, da oferta de cursos técnicos, a gente consegue filtrar aqui por mesorregião, então ele dá aqui o estado e a mesorregião. Aqui no estado do Pará, temos Marajó, a metropolitana de Belém, o Nordeste paraense, o Sudeste paraense e o Sudoeste paraense. Então, são essas as mesorregiões. Vou pegar aqui a do Baixo Amazonas, aqui primeiro. Que, se eu não me engano, nessa região aqui está Santarém e o Campos Óbidos. Estão nessa região aqui. Ele coloca aqui os cursos, né, a família de ocupação, a mediana dos vínculos, né, de 2014 a 2020, e o índice. Esse índice aqui, né, e essa mediana dos vínculos, eu ainda não verifiquei ao certo a metodologia que foi adotada, né, e tem toda uma documentação dessa metodologia, mas, em tese, aqui relacionado como é que está o mercado de trabalho naquela região. E aqui o índice, quanto maior esse índice, significa que há uma necessidade maior de capacitação naquela área. Por exemplo, aqui no Baixo Amazonas, na região do Baixo Amazonas, tem o curso técnico de farmácia. É uma demanda recorrente. Então, aqui ele faz esse agrupamento pelo grupo, a família de ocupações, né, técnico de farmácia e manutenção farmacêutica, em que, nessa família de ocupações, ele vê que há
uma demanda por empregabilidade, né, por contratação de pessoas desse curso. E temos aí a mediana dos vínculos, né, 138, e aqui o índice 0,37. Né? Então, quanto maior esse índice, maior essas demandas. Então, tem o de farmácia, tem o técnico em administração, técnico em comércio exterior, técnico cooperativismo, técnico em recursos humanos, técnico em serviços públicos. E a família aqui, né, ele agrupa como o técnico de administração. Geralmente essas pessoas são contratadas para uma atividade de técnico em administração, relacionada aos técnicos de administração. Então, aqui ele traz uma demanda, já coloca aqui um ranqueamento também, né, de quais são esses cursos de maior demanda e que possa ajudar os nossos campi. Por exemplo, esse aqui, técnico em geologia. Né? Eu sei que teve uma época que no campus Óbidos teve a oferta desse curso. Não sei se continua a oferta do curso, acredito que não, né? Mas pode ser analisada a possibilidade de voltar à oferta desse curso. Mas, como eu disse para vocês, não depende só de um único fator, depende de uma série de estudos. E a ideia e a necessidade, na verdade, é que os OMTs estejam inseridos dentro dessa discussão desses fatores. E que dê, na minha visão, um parecer em relação a essas demandas do curso, né, frente aos anseios da comunidade. Porque a gente não basta a gente olhar para o anseio da comunidade. A gente precisa analisar esses diversos fatores. Se a gente for perguntar para os nossos alunos quais são os cursos que vocês querem que o IFPA faça, eles vão dizer cursos mais variados possíveis, mas a gente tem que atrelar esse anseio com realmente a demanda na região, porque não adianta a gente formar esses alunos e eles não serem inseridos no mercado de trabalho, e nós estarmos, né, também colocando no mercado pessoas em áreas que também não vai atender os anseios da região, da comunidade, e também as nossas condições atuais para a oferta. Né? Temos limitações em termos de pessoal, a gente não pode sair contratando a quantidade que nós queremos, né, de acordo com o que nós entendemos ser necessário e plausível, né, para a instituição. Então, temos essas limitações. E também as questões orçamentárias, né, para expandir a infraestrutura, né, e dar mais condições para a oferta desse curso. Então, tudo isso tem que ser pesado e para que se chegue a uma decisão. Então, a nossa ideia é de que esses parâmetros eles estejam mais definidos possíveis, para que não fiquemos apenas nas intenções, né, mas que seja realmente algo baseado, né, e justificado em parâmetros técnicos. Como diz a deputada Tabata, para que não seja uma lista de desejos, né, mas que seja realmente algo que a gente vai ter, pelo menos, uma perspectiva de que conseguiremos realizar. Então, estamos na etapa atual. Nós estamos formalizando esses documentos, né, essas diretrizes, as orientações, para nós repassarmos para os campi, que as discussões maior nesses termos aqui vai ser a nível de campus. Né? A ideia da PROEM, em termos de colegiados de cursos, que eles façam essas discussões, e nós queremos interagir com as outras áreas da reitoria aqui,
para incorporar também as outras unidades que serão necessárias dentro desse processo de discussão. Então, pessoal, esse assim, é o que nós temos atualmente para apresentar, as informações que nós temos, até onde a gente conseguiu avançar, né? Entendemos que precisamos avançar ainda muito mais nesses aspectos, né? Nesses parâmetros, nessas diretrizes para os nossos campi, e para que assim vocês tenham mais condições, né, de desenvolver as atividades de vocês, também com um olhar sistêmico, né, um olhar da nossa instituição como um todo, né, tendo aí a visão do que está sendo feito nos outros campi, para assim a gente estar também se apropriando disso, né, como diz, tudo que é bom a gente copia e melhora, né, tenta dar a sua visão, o seu olhar para aquelas ações. E, assim, então a gente coloca aqui à nossa disposição, né, de estarmos interagindo, né, com a Proex aqui diretamente, mas também com vocês dos CEGIPs, dos OMTs, para que a gente consiga, né, fazer o melhor entendimento dentro das nossas diretrizes, né, de tudo que vai está sendo discutido, que vai ser apresentado para a nossa comunidade. Então, aqui fica meu obrigado, aqui tem os telefones, né, e os e-mails de contato da direção, e estamos aí à disposição, né, dúvidas, também contribuições, sugestões, críticas, estamos aí abertos para tudo isso, ok? Obrigado. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida sobre a informação que foi passada pelo Tiago e pelo Alexandre? A gente possa estar discutindo aqui para melhorar cada vez mais. Eu achei brilhante esse avanço que está tendo agora. Eu vim do curso do campus da Baetetuba, eu ficava na parte do planejamento e a gente tinha grande dificuldade em relação ao link, né, do plano tático para o operacional, que acabava gerando essas distorções. E essa iniciativa que está surgindo dentro da DPDI, ela é fantástica para o trabalho dentro dos campi, né? E eu gostaria... Alguém contribuir alguma coisa em relação a isso, se tiver informação? Alexandre, pode falar. Rodrigo, só tu usaste agora uma palavra que eu esqueci de comentar, que é essa capacitação, viu? Tudo isso que a gente está passando, que a gente está planejando e prevendo para ser aplicado nas redes, passa necessariamente pela capacitação de todo mundo que está envolvido, tá? Então, assim, qualquer coisa que pode parecer complicado ou muito complexo, isso tudo vai ser resolvido com capacitação, pode ser em software ou em alguma metodologia, tá bom? Perfeito. Novos trilhos e cada vez melhor. Fico feliz com isso. Bom, gente, temos alguma indagação, alguma informação para passar? Nenhuma dúvida? Tá, todo mundo já sabe, todo mundo já pode começar a usar o Trello, já botar mãos à obra. Ou o Notion, né, como o Bruno colocou, né? Foi o Bruno? Eu acredito que sim. Então, a gente tem uma outra proposta, aí eu vou perguntar para vocês em relação a isso, que é até para a gente entrar em discussão sobre as propostas de ações da rede Sergipe OMT, ou a gente deixa isso para tarde, já que já se passaram mais 15 minutos, e aí a gente iria entrar um pouco do meio-dia. O que vocês falam sobre isso? Até porque, como a Fernanda não está,
seria interessante ela também participar dessa parte. E eu preciso da opinião de vocês para a gente seguir em frente. Põe no chat mesmo, não tem problema. O Bruno falou que já pode para deixar para tarde. Só tentando, pessoal, para preencher o formulário de frequência, tá? Que é por lá que a gente vai fazer o controle, tá bom? Não, também colocou à tarde. Então, gente, a gente vai iniciar às 14 horas, tá bom? Então, às 14 horas a gente já abre a sala e já dá início a outra parte, tá? Aqui são as propostas de ações da rede, tá bom? Lista de frequência. Eu vou lhe passar aqui. Perfeito, é só pegar aí e preencher o formulário. Tá bom? Então, gente, bom almoço a todo mundo e até as 14 horas, tá bom? Até logo, pessoal.